Olá pessoal, tudo bem? Bom, então estou gravando aqui a aula para explicar, né, esse conteúdo que eu passei para vocês. Eu tinha passado na outra semana a primeira parte e hoje eu estou passando, no caso, a segunda parte, tá? Então o nosso assunto é o humanismo. Bom, então a gente tinha trabalhado anteriormente com o trovadorismo, né, as cantigas. Agora a gente vai trabalhar com o humanismo. Bom, então primeiro explicar, bom, o termo humanismo, né? O que significa isso? Bom, de maneira geral, a gente fala que o humanismo é uma passagem da história, né, de um momento em que há uma cultura teocêntrica, é uma cultura que tem como explicação das coisas e coloca como centro de tudo Deus, né, para uma cultura que valoriza mais a parte intelectual, tá? Então, basicamente, o humanismo é isso, tá? Passar de uma cultura teocêntrica para uma cultura que valoriza mais o ser humano, tá? O homem é o centro das coisas, tá? Ou seja, uma cultura antropocêntrica, né? Antropo, homem. Então, passando de uma cultura teocêntrica, teo, né? É o mesmo radical de teologia, né? Então uma cultura teocêntrica que valoriza Deus para uma cultura antropocêntrica que valoriza o homem. Bom, mas por que isso acontece? Bom, isso acontece assim, isso aconteceu assim do nada? Não. Né? Houve um conjunto de fatores, né, que possibilitou isso, né? Que criou toda essa situação favorável, né? Então, basicamente, a gente tem, em primeiro lugar, o surgimento das cidades, né? Das cidades. Então, os feudos começam a perder, no caso, força e surgem cidades, ou seja, há uma movimentação muito maior de pessoas. E, basicamente, né, a presença de mercadores, né, e mercadores e viajantes. Isso cria, no caso, uma classe que vai ser muito importante, que é a burguesia. A gente hoje fala da burguesia, às vezes, assim, de uma maneira um pouco negativa, né? O burguês, não sei o quê, mas a burguesia foi extremamente importante para a história da humanidade, né? Porque nós tínhamos, naquela época, uma sociedade que era composta basicamente por três estratos sociais. Então, era composta pela nobreza, pela igreja e, no caso, pela plebe, que eram, né, as pessoas humildes. Então, a burguesia vai entrar como, né, um novo extrato social. Tá? Então, de alguém que não é totalmente pobre, né, que vai ter dinheiro, tá? Então, vai conseguir criar uma alternativa, né, enfim, para dar inclusive seguimento, né, ao desenvolvimento da sociedade. Bom, então a burguesia, o que ela vai fazer? Ela vai financiar intelectuais, artistas, poetas, escritores, né? Então a burguesia tem dinheiro. A burguesia tem dinheiro. Então ela vai financiar isso. E a burguesia ela vai querer ser uma classe com acesso à cultura. Né? Ela não vai se contentar simplesmente com dinheiro, não. Ela vai querer também ter acesso à cultura, a conhecimento. Então ela vai financiar o conhecimento. Né? E esses intelectuais, no caso financiados então pela burguesia, eles vão resgatar muito da tradição da antiguidade clássica, né? Lá da época da Grécia, né? Do Império Romano, né? Da cultura greco-latina. Então vai retomar muito pensadores, poetas, filósofos, né? E esses, no caso, esses pensadores, eles valorizavam muito, né? A razão, né? Valorizavam muito a razão. Então por isso que se cria todo um ambiente
para nós termos, no caso, uma sociedade antropocêntrica, que valoriza, né, a razão. Tá? Então, a todo esse aparato, né, todo esse contexto que contribui para isso. Bom, então a situação basicamente é essa. Tem um fator também que é muito importante, né, que é a criação da imprensa por Gutenberg. O que acontece? O Gutenberg ele cria, né, ele é considerado o pai da imprensa, né? Ele cria uma máquina que é responsável pela reprodução de textos escritos. Bom, hoje, assim, para nós isso aí é uma coisa banal. Mas imaginem para a época. Para a época, um simples livro era algo assim que era muito caro. Representava uma fortuna muito grande. Por quê? Porque não havia, por exemplo, editora para reproduzir aquilo ali. Então, um simples livro, como é que fazia para ser reproduzido? Tu tinha que contratar alguém para copiar um livro. Tá? E isso encarecia muito. Então, com a criação dessa máquina, se tornou mais barato, mais acessível, né, os livros. Então, a reprodução do conhecimento ficou muito mais viável, né? Muito mais aceitável. Tá? Então, isso foi algo que contribuiu muito também, né, digamos, para esse momento do humanismo, né, para a reprodução, né, de todo o conhecimento. Então, isso contribuiu muito. Né? Gutenberg. Você já deve ter estudado em história, eu acredito nisso, né? Bom, então com toda toda essa situação, né, todo esse conjunto de fatos históricos contribuiu para uma sociedade que valoriza mais o conhecimento. Então, basicamente, né, o humanismo marca essa passagem, né, de uma cultura que ainda está muito presa à igreja, né, porque a igreja era responsável pelo conhecimento. Né? Só que a igreja não tinha a igreja não tinha o propósito de transmitir o conhecimento e valorizar a razão. Não, ela tinha o propósito de quê? De transferir, né, digamos assim, o conhecimento, mas sempre tendo em vista o quê? Os dogmas religiosos. Sempre tendo em vista fazer o quê? Fazer com que as pessoas cada vez mais tivessem, né, a igreja como uma grande referência. Né? Então, essa cultura então, que está surgindo de escritores, pensadores que valorizam, né, o saber, está criando toda uma situação diferente. Então, né? Bom, e sobre Portugal? Bom, Portugal. A gente tem como marca, né, do início do humanismo português a data de 1418. Bom, então em 1418, Fernão Lopes é nomeado guarda-mor da Torre de Tombo. Guarda-mor seria, no caso, alguém responsável pela gestão e preservação de documentos. E essa Torre de Tombo era um local onde guardavam documentos oficiais de Portugal. Existe até hoje, tá? Existe até hoje. Então, ele foi nomeado em 1418 guarda-mor da Torre de Tombo. Tá? E depois, posteriormente, em 1434, ele é nomeado cronista-mor. Tá? Então, ele que vai ser o responsável por escrever, né, a história lá, no caso dos reis de Portugal. Bom, mas qual é a importância, então, do Fernão Lopes? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte. Quando a gente fala em cronista, né, porque o Fernão Lopes é considerado um cronista. O cronista daquela época não era como o de hoje. Tá? Então, as crônicas da época não eram como as crônicas de hoje. O que as crônicas da época faziam? Elas contavam a história dos reis.
Essa era a função das crônicas. E qual é a importância do Fernão Lopes? Ele vai continuar contando a história dos reis, mas não de uma maneira fantasiosa. Porque até aquele momento eles contavam a história dos reis, mas de uma maneira fantasiosa. Atribuíam a eles fatos heróicos que muitas vezes nem eram verdadeiros. O Fernão Lopes vai continuar então contando a história dos reis, claro, mas de uma maneira real. Vai tratar os reis como pessoas, né, como qualquer, no caso, como qualquer outra, pessoas, enfim, que têm virtudes, mas podem ter defeitos também. Tá? Outro detalhe importante, tá, que é muito importante. Fernão Lopes vai colocar em suas crônicas os elementos do povo. Por quê? Porque até aquele momento as pessoas simples não tinham espaço nenhum, né, nas crônicas. Simplesmente a história delas era deixada de lado, não interessava. Então, o Fernão Lopes, nas suas crônicas, vai dar espaço ao elemento popular. Lá, as pessoas simples vão aparecer nas crônicas dele. Tá? Então, isso aí é uma outra marca, no caso do Fernão Lopes, uma grande mudança de paradigma, né? Na época, no caso em que o Fernão Lopes assume como cronista-mor. Outro elemento. Fernão Lopes dá início à historiografia de Portugal. Bom, o que acontece? Então, o que ele tem como fonte de história lá, memórias, relatos, testemunhas, para que aquilo ali sirva de base para que ele escreva crônica, tem que ter algum documento escrito. Então não adiantaria só alguém contar algo para ele e ele vai escrever na crônica. Não, tinha que ter algo escrito. Teria que ser comprovado. O que não fosse comprovado não era escrito, tá? Era deixado de lado. Ou seja, isso daria mais credibilidade ao que ele estava escrevendo. Né? Então, se tu tem uma prova escrita, opa, é diferente. Então, eu tenho como comprovar que isso realmente aconteceu. Né? Então, essa foi a importância de Fernão Lopes para o humanismo português. Tá? Bom, então, depois ali eu vou mandar uma crônica, tá? Do Fernão Lopes, para que vocês leiam, certo? Mas por enquanto era isso, tá? Então, até mais.